Excelente vida, gente. Vamos ver se tem o filtro que eu queria aqui. Oi, Sô, tudo bem? Um beijão pra todo mundo de Moçambique. Não sei se realmente muitas pessoas vão me ver neste momento, mas é com bastante dor, com bastante responsabilidade, é com bastante coragem, autossuperação que eu venho aqui voltando aos pouquinhos. Nós estamos chegando agora em Setembro Amarelo, que é o mês de combate, né, ao suicídio. É o mês de valorização da vida. É o mês... Oi, meu amor, estamos bem, sou, obrigada. Setembro Amarelo é o mês da valorização da vida, é o mês da saúde emocional, da saúde mental, né? Então, por vários anos, eu tenho estudado, desde 2005 eu procuro estudar quais são os reflexos das nossas emoções no nosso corpo. Como que o nosso corpo tão maravilhoso tem demonstrado as nossas emoções. Então, como que você pode usar os sintomas, as dores, as doenças do seu próprio corpo, né? Aprender a se enxergar, a se sentir e entender o que está por trás dessas dores, emocionalmente e comportamentalmente, né? Então, eu sou reflexoterapeuta desde 2005, com especialidade nos pés. E entrei nessa área primeiro porque eu sempre tive o dom do toque, né? Os meus amigos sempre falaram, Érica, se você sair da área de marketing, da área de marketing de relacionamento, que eu trabalhava numa empresa de marketing, se você sair da empresa, você tem que ser massagista. E assim eu obedeci, né? E aí eu fui pro curso de reflexoterapia podal, imaginando que eu ia ter uma profissão mais lucrativa, com mais liberdade de tempo, né? Onde eu poderia conciliar família, espiritualidade e a profissão, fazendo o que eu gosto e ajudando as pessoas. E chegando lá, eu entendi que era muito mais amplo do que só massagem. E aí eu comecei a entender a profundidade do ser humano através do nosso corpo. Eu até quis fugir dessa responsabilidade, mas uma das coisas que me fez permanecer foi o estímulo de poder cuidar da minha mãe, que na época tinha muita fibromialgia, né? Tinha dores do fio de cabelo até a ponta dos pés. E se o grau de dores dessa pessoa era muito forte, significa que havia muitos problemas atrás também. Só um minutinho, gente, que eu vou desligar o telefone. Então, eu comecei quando eu comecei a estudar reflexoterapia, eu comecei a perceber que eu estava com uma depressão. Só que era uma depressão que não era de se jogar triste debaixo da cama. Era uma depressão com uma alta irritabilidade, né? Eu já não era mais aquela pessoa alegre, simpática e feliz como antes. Eu via muitos problemas, eu vivia muito tensa. E irritadiça. E aí foi recomendado eu fazer o curso também para me tratar. E aí fui me descobrindo, fui me tratando, fui me empoderando, fui me perdoando. E isso foi muito importante para mim. Em seguida, quando eu me formei grávida. E aí o sistema glandular também alterado também pode causar sintomas de depressão, ok? Que aí entra a tristeza, mas também irritabilidade excessiva. Vai dar distúrbio do humor, distúrbio do sono, uma série de emoções fortes que a pessoa pode ter. E aí, depois de 7 anos, eu fiquei em casa também lutando contra uma tristeza, uma inconformação, um incômodo interno. Minha mãe faleceu por suicídio.
tá bom? Então, assim, às vezes as pessoas se perguntam direto, né? Essa questão do nicho de mercado, subnicho de mercado, é uma coisa que sempre me dói muito. Porque, infelizmente ou felizmente, o que eu tenho experiência é em ajudar algumas pessoas com depressão, com pânico, etc. Não consegui ajudar minha mãe porque, na verdade, ela não se permitia ser tratada, porque ela tinha feridas da infância muito fortes, muito mais intensas do que a gente pode imaginar. Além disso, também tinha a questão de ela se ver como mãe, então ela era superior e ela não se admitia receber ajuda de uma filha, porque na cabecinha dela isso era inaceitável. Quem tem que cuidar de uma filha é uma mãe e não uma filha cuidando da mãe. Então foi um dos preconceitos também que acabou dificultando o tratamento dela, tá? Então, por que eu tô vindo fazer esse vídeo agora? Eu andei fazendo algumas pesquisas, aprimorando, né, me aprofundando em algumas pesquisas, porque desde quando eu comecei a fazer o curso de palestrante, eu comecei a pensar nos temas que mais me incomodavam, nos temas que eu poderia ajudar as pessoas, ajudar a mim mesma também, os temas que mais me atraíam. E aí comecei a falar mais sobre autoempoderamento, autossuperação, né, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Só que o tema do suicídio é sempre muito forte. Então eu fui desincentivada a falar diretamente sobre esse assunto por alguns palestrantes, coaches, e me deixei levar por isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque é um assunto que realmente repele, assustador, tá? Então, só que esses dias eu andei fazendo umas pesquisas bem fortes. Eu queria que estivesse aparecendo aqui na tela da minha TV esses dados para vocês, mas eu ainda não sei como fazer de uma forma que fique nítido na TV para vocês, a iluminação. Hoje eu vou na casa do meu irmão, que é fotógrafo, pedir ajuda para ele, né? Para que eu consiga fazer os treinamentos de uma forma mais interativa, não só sentada lá pelo Zoom. Mas depois eu vou refazer essa matéria com os detalhes, principalmente para os conformes, né? Dessas pesquisas estatísticas que eu fiz, desses cálculos que eu fiz, junto com o embasamento das reportagens de onde eu tirei essas informações. O que acontece? Tá o mundo inteiro preocupado com a pandemia Covid-19. E aí, esses dias inquietas, eu falei, olha, desde 2016, 17, eu tenho informação de que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos, tá? Então, isso também justifica um pouquinho de eu ter feito tantos vídeos meio atrapalhados, mas ainda assim me propus a fazer, pagar mico, ou talvez ser criticada ou mal vista por algumas pessoas, né? Julgada por algumas pessoas e tá tudo bem. Por quê? Eu entendia que se eu esperar demais para passar uma informação importante para as pessoas, que de repente pode ser um passo para ela falar, não, de repente eu posso ver mais esse problema de saúde, eu posso consultar mais esse profissional, posso consultar mais essa informação. Então, é por isso que o meu Instagram é bem bagunçadinho. Porque à medida que eu vou vendo as coisas que estão me ajudando, que podem ajudar outras pessoas, eu vou compartilhando imediatamente. Porque eu nunca sei se de repente Deus encaminha aquela informação e empodera alguém, tá bom? Então, assim, esse trabalho também que eu faço tem que ter muita confiança de que Deus está ajudando. Porque cabe a mim salvar o mundo inteiro? É muito pesado. Eu sou uma só, eu sou pequenininha, né? Eu sou uma pessoa comum, de carne e osso, sentimentos, emoções, família, com problemas pessoais que precisam ser resolvidos, e tudo isso eu vou resolvendo com conhecimento. Todo medo, todo pavor, todo o desespero, ele é vencido com conhecimento.
E o conhecimento experimentado, posto à prova, posto em prática, até encontrar aquelas respostas que realmente me satisfaçam, tá? Então, durante esses anos todos, eu fui me descascando, eu fui sendo corajosa o suficiente, eu fui deixando fluir e expor o melhor e o pior de mim, ok? Mas as estatísticas mostram que uma pessoa a cada 40 segundos consegue se suicidar, tá bom? E aí, depois, gente, meu conforme é 18, tá? Então, eu tô aqui flexibilizando bastante para passar algumas informações mais precisas para vocês. Mas, por exemplo, a cada 2 minutos, 3 pessoas se matam. Né? 40 segundos, uma pessoa se matou. 80 segundos, segunda pessoa se matou. 120 minutos, 3 pessoas se mataram. Então, se você acha importante depois compartilhar essas informações com as pessoas, compartilhe. Porque tá todo mundo preocupado com o Covid, só que, de repente, uma pessoa do seu lado tá pensando no suicídio. Uma pessoa do seu lado tá extremamente desanimada. E eu não quero que vocês vejam o suicídio só como um super problema. Ele não aparece do nada. O suicídio é consequência de uma vida de problemas crônicos. Uma vida que foi deixando para trás, que foi deixando de ser vivida, que foi deixando de ser prazerosa, que foi se tornando estafante, estressante, confusa. O suicídio é como a consequência de um infarto para quem tem um problema cardíaco. A pessoa não infarta à toa. Ou ela não comeu direito, ou ela não se exercitou direito, ou de repente ela comeu e se exercitou muito, mas é uma pessoa estressada, uma pessoa competitiva demais, uma pessoa explosiva demais, né? Às vezes não explode por fora, mas lá por dentro tá fervilhando, tem um vulcão dentro dela, né? Eu gosto muito de uma parte do Oswaldo Montenegro, que eu já pus em algumas palestras minhas, que ele fala que a força do medo que tenho não me impede de eu ver o que eu anseio, que a morte de tudo que eu acredito não me tampe os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão. E você? Será que tem um vulcão interno aí, explodindo de emoções e tá com vergonha de pôr tudo isso pra fora? Acha que é fraqueza se expor e aí acaba não recebendo a ajuda que você precisa? Tem números piores aqui, tá? Eu fiz os cálculos por dia, por hora, por mês, por ano, por semestre, por bimestre. E são assustadores. Ê, meu Deus, peraí que eu vou desligar aqui. Então, por exemplo, sendo 3 suicidas a cada 2 minutos, equivale-se cerca de 90 suicidas por hora. Equivale-se a 2.160 suicidas por dia. Equivale-se a 15.120 suicidas por semana. A 32.400 suicidas por quinzena. 64.800 suicidas por mês. 397.440 suicidas por semestre. 790.560 suicidas por ano. Aqui tem a Rossi falando. O corona acaba sendo uma válvula de escape, uma desculpa no qual a pessoa já estava no limite, pedindo ajuda. Exatamente. Que é uma das grandes lições que o corona deu pra gente. Na verdade, isso já está sendo avisado há muito tempo pelos profissionais da saúde mental, dos reflexoterapeutas, tá? Que a gente tem que ter uma medicina
mais preventivas, mais cuidadosas, mais empoderadoras e não remediativa apenas. Tem que remediar? Tem que remediar. Mas eu preciso começar a cuidar das causas. E é por isso que eu amo a reflexoterapia, que foi ela que me ensinou a identificar o que é um sintoma e aí ir destrinchando e pesquisando onde está a causa dos problemas. Tá? Então, por exemplo, na reflexoterapia a gente aprende que às vezes a dor no dedinho não é uma dor no dedinho, às vezes está na sua coluna vertebral, né? O seu problema. Oi, Eriquinha. Prazer, meu amor. A Erika é uma das minhas grandes mestres também nesse meu processo de evolução. Ela trabalha muito com EFT, ela que me ensinou barra de axis, trabalha lá no Acetar, tá? Então, eu quero agora. Obrigada, gente, pelos likes, pelos corações. Eu quero agora incentivar você a se enxergar, né? Eu fiz um teste de 8 sessões de coach, com terapia, com todas as técnicas que eu aprendi durante os meses atrás, né? No começo da pandemia. E foi uma grande aula para mim. Obrigada, Érica, você também. Recebo, deixa eu só receber. Merecimento, né? Recebo. E foi uma grande aula para mim. E aí eu percebi, sabe, o quão importante, o quão eu levo a sério a vida das pessoas, o quanto eu quero levar esse trabalho de reflexoterapia, de coach, de treinadora muito a sério. Mas também eu tive que ir vendo minha própria energia, os meus próprios limites. Então eu cheguei a um momento que eu falei, eu preciso de mais informações. São muitas vidas nas minhas mãos, né? E o pessoal começou a me chamar no particular e eu não estava dando conta de responder a todo mundo. E eu falei, o que mais eu preciso aprender para agora transferir para essa parte online, né? E aí eu tô fazendo vários cursos, não só para me empoderar, que eu preciso sim dessas ajudas. Eu sei algumas áreas da minha vida específicas que estão comprometidas também por causa do suicídio da minha mãe. Eu já sei as causas e ao tempo todo eu tô buscando o como eu vou melhorar e tratar essas feridas para a vida deslanchar de vez. Então eu tô cuidando de toda a minha família também, porque eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que ficam, os parentes e amigos do suicida são considerados sobreviventes do suicídio, porque as consequências emocionais, comportamentais de vida sistêmica fica comprometida quando você tem uma pessoa próxima que tentou um suicídio ou que conseguiu esse suicídio, tá? É muito tempo de recuperação, é muito tempo de recuperação. Eu estive com Daniel Goleman, né, pessoalmente, que é o pai da inteligência emocional, num treinamento quando ele esteve aqui no Brasil, um pouco antes do Tony Robbins, que eu também fui. E perguntei para ele pessoalmente, né, fiz todo um treinamento de palestrante, porque palestrante não é só falar em grandes públicos, é conseguir aprender a se expressar, né? Eu sou uma pessoa influente, dominante, né? Tenho foco no resultado, tenho coragem, tenho bravura, mas nem sempre o que eu falo eu consigo me fazer entender. Então é por isso que eu fiz tantos cursos de palestrante, porque eu entendo que por mais que eu fale muito, que eu tenha coragem de me expor, nem sempre eu consigo me fazer entender. Então os cursos de palestrantes e todos esses treinamentos é para eu ajudar a me entender e aí sim conseguir me expressar de uma maneira mais adequada, mais compreensiva para mim e para vocês, tá bom? Então, deixa eu continuar aqui com alguns números. Mas o que eu quero dizer é que quando existe, por exemplo, este número aqui, ó, de 790.560 pessoas que suicidam por ano, a gente tem no mínimo mais o mesmo número, ou dobro, ou triplo, ou quádruplo de pessoas que sofrem com essa morte, ok? E que muitas pessoas que estão ao redor, por exemplo, por que eu estudei tanto? Porque eu comecei a identificar os sintomas da minha mãe e falei, Jeová, eu tô igualzinha. Me ajuda. Eu preciso quebrar esses padrões.
Eu preciso fazer algo diferente. Eu tenho certeza que minha mãe fez o máximo que ela conseguia com o que ela tinha até então. Porque minha mãe era inteligente, era pós-graduada, ela era uma pessoa alegre, né? Na verdade, eu sabia nos bastidores que quanto mais arrumada ela estava, mais depressiva ela estava e mais ela queria se recuperar. Ela morria de medo de transparecer tristeza e dar trabalho para as outras pessoas. Isso foi um dos motivos que ela acabou com a vida dela, né? Porque ela tinha uma crença de merecimento muito ruim. Então ela era o tipo de pessoa que as pessoas vinham de longe se consultar com ela, receber amor e carinho dela, mas quando ela precisou desse amor, desse carinho, ela não se achou merecedora. Ela achou que ela estava sendo diminuída e que ela não prestava mais nada. Entende? Então, assim, ao longo desses encontros que nós formos fazendo, nós vamos conversar sobre várias coisas. O que vai sair daqui exatamente, eu não sei. Tá bom? Eu tenho várias matérias, eu tenho estudado, tenho estruturado, mas chega na hora da gente conversar aqui, é de acordo com a interação do público e aquilo que vai saindo do meu coração, da minha mente, tá bom? Então eu vou pedir para vocês paciência e interação também para que eu consiga me realinhar ao entendimento de vocês. A Rociárcia, naturopata, que delícia, amor. Depois a gente pode conversar, você pode contribuir aqui com a gente, tá? Eu gosto muito da linha fitoterápica e de naturopatia. E o que fazer se uma pessoa diz que irá se matar? Que tem dia e hora e que não fala quando? Uau! Provavelmente ela tá falando sério. Geralmente é planejado mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte de dar muito amor e interação. Mas uma das coisas que eu preciso trabalhar, que eu precisei trabalhar muito em mim, é que é uma decisão pessoal. Porque tem gente que realmente não quer ajuda e que recebe ajuda e mesmo assim decide fazer, tá? Eu já tinha visto um caso desse lá, onde eu estudei reflexoterapia. Anota meu telefone, entre em contato comigo pra gente conversar no particular, pode ser? Anota meu telefone, ó, 96557 4056, tá bom? Porque assim, só com essa sua fala, eu não posso ser irresponsável, não te dar uma atenção especial. Mas é dolorido, sim. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas, mas a pessoa também tem que querer, né? Receber ajuda. Porque, por exemplo, a minha mãe, eu tava na casa dela todos os dias, eu atendia lá, mas eu não conseguia atendê-la. Ela não se permitia ficar em casa para pelo menos uma vez por semana eu cuidar dela. Eu só conseguia cuidar da minha mãe quando ela tava de cama. Porque aí ela não conseguia levantar, e aí ia lá e aplicava reflexoterapia, auriculoterapia, às vezes pedia ajuda para uma amiga e fazia 2, 3 sessões numa vez só. E aí ela ficava boa e ficava boa por meses e achava que não precisava mais, porque ela tinha a crença de que ela não merecia descansar, de que uma pessoa na cama ela é improdutiva, e se eu sou improdutiva eu não presto. Tinha várias crenças lá no fundo dela que atrapalhavam ela se permitir descansar e receber cuidados, tá? Principalmente crença de merecimento. Que bom ouvir isso, estava me achando culpada e impotente. Culpada não, às vezes impotente talvez a gente seja, porque por mais que eu queira, às vezes a pessoa não quer, tá? E eu sei porque tem algumas pessoas que eu vejo que têm sintomas e que amo muito íntimas, tá? E que são muito resistentes. E aí é muita oração e muito conhecimento. Então, assim, reforçar o amor. Mas depois você liga pra mim, Rô, por favor, ou se você não anotou meu telefone, me chama no privado, depois a gente vai ter uma conversa melhor sobre isso, tá? Eu tô indo pra casa de um parente meu também, e ele vai me contar sobre outro caso próximo dele também. Então, assim, é bem complexo, tá?
Tá bom, Rô, eu vou querer falar com você depois no particular, tá bom, amorzinho? Bom, mas hoje, deixa eu continuar aqui as estatísticas. O que tem feito algumas reportagens que eu li, né? Eu li que na época, eu acho que foi do dia 25. Acho que foi do dia 25 de julho, talvez. Depois eu vejo, tem algumas matérias aqui, depois eu vou fazer um zoom, vou mostrar direitinho essa planilha que eu montei, tá? Com esses números. Mas chegou a 640 mil mortos em 252 dias, tá? 252 dias, o Covid matou 640 pessoas, oficialmente. Isso a gente tem que entender, gente, que o oficial não é o número real, ok? Então a gente tem muita gente que morreu de Covid, não foi registrado como Covid, até porque depois não se pode nem ter um velório decente, né? Então não sei até que ponto isso influenciou. E também a questão do suicídio. Muita gente não foi suicídio e não foi registrada como suicídio. Às vezes foi como um acidente de carro, às vezes foi um alcoólatra que abusou. Tudo isso é suicídio. Overdoses, tudo isso né? Aí coloca lá na estatística de abuso de álcool e drogas. Mas o que é? É suicídio. É autoestima baixa, é autodesvalorização, né? São vícios emocionais que se refletem em vícios físicos, né? Vícios de outra forma. Então, por exemplo, ó, em 252 dias, se for só 40, só entre aspas, tá? Só uma pessoa a cada 40 segundos, foi o equivalente em 252 dias, 544.320 mortos. Porém, existem dados, informações, né, matérias da mídia informando que o aumento de suicídio durante o coronavírus, violência e suicídio, durante a pandemia, aumentou em 30%. Ou seja, na pandemia, foram cerca de 707.616 mortes de suicídio. São 163.296 mortes a mais do que um período normal, tá bom? Então, a audiência aqui, por exemplo, agora tá me aparecendo 3 pessoas. Mas se de repente as informações que eu tiver puder ajudar 1, 2 e assim vai se espalhando, assim será. Então eu tô pedindo ajuda para muitos dos meus amigos, tá? Terapeutas, coaches, gente que trabalha com autoestima. Tem uma amiga que eu tô para fazer uma live dela, palestrante, que trabalha com autoimagem, consultora de imagem. Isso vai influenciar também na gente poder se sentir melhor consigo mesmo, né? Melhorar a autoestima. Tô pedindo para microfisioterapeutas, que eles têm um trabalho, são os fisioterapeutas que têm um trabalho incrível, que começa a tratar de traumas ancestrais. Aninha, que é psicóloga, é consultora, né, de vários salões de beleza, tá bom? É formada em psicologia. Então, eu tô pedindo sim essa ajuda para esses meus amigos, para esse mês a gente fazer esse intensivão, tá? Hoje eu vou sair, vou pedir ajuda pro meu irmão também. Ele também tem um trabalho incrível que ele faz com os escoteiros, que são pessoas maravilhosas. Rô também, que é naturopata. Rô, é o seguinte, a gente vai precisar falar muito da importância da parte química, né? Então a gente tem no nosso corpo funciona a parte elétrica, que é sistema nervoso, né? Que são. E tem a parte química também, que sem a parte química correta, as sinapses nervosas não acontecem bem,
tá? E aí a gente vai trabalhar bastante também a importância de você usar produtos naturais na sua recuperação, na sua saúde física, para cuidar da sua saúde mental e emocional. E é por isso que hoje eu trabalho com Maravilhas da Terra, né? Não só porque é uma grande empresa com produtos excelentes, mas porque eu realmente acredito que cuidando muito bem, naturalmente, ingerindo, né, o que vem de Deus, o que vem da natureza, você volta para a sua essência e vai funcionar melhor. Então é essa consciência que eu estou implantando em mim e na minha família, né? Porque a gente veio de cultura rápida, de fast food, de porcaria, de coisas rápidas, baratas e práticas. E aí eu fui virando uma balofa, fui entrando em depressão. Tudo isso influencia. Tem os produtos não só do Maravilhas da Terra, mas tem da Nutri Stratos. Marquem esse nome, que é do Ezaquiel Godinho, né? Que é o dono da Nutri Stratos, que eu confio demais. Adoro os produtos dele também. E tem também os sais de Schussler. E quem tá falando muito agora atualmente sobre sais de Schussler, que são a questão, são composições de sais minerais, que se você não tiver com a quantidade adequada, com a qualidade desses minerais adequados no seu corpo, isso também, sim, nós somos o que comemos também. Se você não tá com a quantidade certa de sais minerais no seu corpo, você pode ter distúrbios que podem te levar a querer se matar, tá? Então a gente teve casos lá no IOR, quando eu estudava lá com o Osni. O Osni também é o meu mestre de sais de Schussler. E agora a Liz e a Neide do Mundo dos Terapeutas, sigam também, está falando bastante sobre sais de Schussler, tá? São duas profissionais que estudaram comigo. A Liz foi essa porta de entrada para fitoterapia. Eu sou muito grata à vida e ao trabalho delas também, tá? Então você precisa entender que se você não se alimentar corretamente com produtos naturais, então, por exemplo, às vezes você tá fazendo o trabalho de recuperação da saúde com produtos alopáticos. Tô ao vivo, tô gravando, tá, filho? Com produtos alopáticos e tudo bem, mas faça também junto com os produtos naturais, que se for um produto químico, sintético, que você pode ir largando depois com a ajuda do seu médico, com a concessão do seu médico, você depois usa só os naturais. Tem muitas vezes, muitos casos que isso é possível, tá bom? E aí você recorre ao alopático, por exemplo, se eu tive, assim que minha mãe faleceu, e voltei a estudar bastante, eu tive pneumonia. O que é pneumonia? São problemas familiares, é uma tristeza profunda. Gente, por favor, grita não. Tô ao vivo, gente, com criança, tomando banho. Eu tava com... são problemas familiares, né? Pulmão tem muito a ver com tristeza profunda e tristezas familiares. Então, eu fiz todo... Oi, Aline linda, tudo bem? Eu fiz todo o tratamento com fitoterapia, que o Ezaquiel Godinho me passava, né? Fiz com trofoterapia. Então eu fiz vários xaropes de abacaxi com mel, com copaíba, com tudo que me falavam. Mas também tomei antibiótico, tá? E aí em seguida as minhas filhas... isso mesmo. Em seguida, as minhas filhas também tiveram pneumonia. Eu não vou ficar tratando só com natural. Eu tenho que acabar com aquele problema rápido, certo? Então, eu tratava com alopático, né? Com os antibióticos que o médico mandou. Eu fui no médico, fomos fazer chapa. Sou completamente a favor de tudo. Nós temos que ter uma interdisciplinaridade, tá bom? Eu sou completamente contra essas brigas idiotas, ridículas que existem entre os profissionais da saúde, os terapeutas, os coaches. Isso é ridículo, gente. Nós temos o mesmo foco, que é salvar vidas, ajudar vidas, empoderar vidas, trazer bem-estar e saúde para as pessoas, trazer felicidade para as pessoas, porque através da saúde elas conseguem ter relacionamentos melhores, elas conseguem produzir mais, nós conseguimos produzir mais quando estamos melhor de saúde.
A Rô tá falando, quando minha mãe faleceu, eu tive um AVC. Sim, né? Psicossomático. Hoje só me restabeleci depois de me tornar terapeuta holística. É isso mesmo, tá? Então eu super recomendo que você faça assim também os cursos como terapeuta, porque quando a gente faz esses treinamentos de terapeuta, de inteligência emocional, de coaching, você não tá só se tornando um profissional. Pelo contrário, primeiro eu me torno gente, primeiro eu me enxergo como gente, primeiro eu me cuido para depois cuidar do outro. E essas são as propostas que a gente tem no IOR e na CETAR, por exemplo. E o Zered também, que eu não posso esquecer. O Zered, o Aldemir Zered e a Esmeralda Zered, que são lá da Virtus, também são excelentes profissionais na área de reflexoterapia e desenvolvimento humano, tá bom? Então, assim, quando a requisito você vem aqui, entra nesse curso, primeiro para se cuidar, para se autoconhecer, para se autoestimular, né? Para se autoempoderar. E aí, como consequência, eu descobri o meu caminho, eu fui sincera comigo, eu fui humilde comigo, eu me permiti sentir, eu me permiti ser cuidada, eu fui descascando o meu orgulho, né? Eu fui tirando meu nariz em pé, fui me tornando humilde e aí sim, eu me torno uma excelente terapeuta, eu me torno uma excelente coach, eu me torno uma excelente treinadora, porque eu tenho congruência na minha vida. Eu nunca vou ser perfeita. Você e eu, autoentendimento, Aninha. Você e eu nunca seremos perfeitos, nunca. Mas o importante é o quanto eu me empenho em ser melhor cada dia. E aí, esses dias eu tive uma aula de neurociência com André Davin, né, que é professor de neurociência lá na Faculdade Febracis. E outros também. Ele é um cara incrível. E aí ele falou muito sobre a diferença entre auto-performance, que é de auto-performance, eu mesma, e alta performance, tá? Não existe alta performance sem uma auto-performance. Porque a auto-performance é eu me dispor a ser melhor todos os dias, todos os segundos. Aí eu me nutrir de matérias, de informações e de recursos, de ferramentas que me tornam todos os dias e cada segundo um pouco melhor. Como diz o Geraldo Rufino, que eu amo também, que eu conheci pessoalmente, é um doce de pessoa. O Geraldo Rufino eu conheci no Now Experience com Roberto Chiniachik. E tem um livro dele autografado aqui, que ele é maravilhoso. O Geraldo Rufino fala: se eu for 1% melhor todos os dias, no final do ano eu sou 365% melhor do que o ano passado. Uau, cara! Olha só, quem não quer 365% de aumento na sua lucratividade emocional, na sua lucratividade mental, na sua lucratividade familiar, né? No seu desempenho profissional também, no seu desempenho financeiro. Então, eu vou focar muito na alto performance, que é aquilo que vem de dentro, é de mim para comigo. E aí, automaticamente, a alta performance acontece na área que você achar que isso é propício, tá bom? Eu espero um dia ter uma alta performance como treinadora, como palestrante, né, como influenciadora do bem, sabendo que eu não vou conseguir manter ou conseguir uma alta performance ou manter uma alta performance se eu não cuidar constantemente da minha auto performance, ok? Então, a princípio é isso, né? As meninas estão se arrumando, a gente vai dar uma saidinha, conhecer meu sobrinho, Ivo Massaro, que é um abençoado de Deus, né? O nome dele significa isso, abençoado por Jeová. E vem de arqueiro também, de flecha, né? Uma pessoa certeira, que assim seja. Vou rever meu irmão, minha cunhada e... Obrigada, meu amor! A Aninha tá escrito aqui, ó. Autoentendimento é importante e você tem uma alta performance na vida como ser humano. Obrigada, Aninha. Esse é o meu foco. Antes de ser
alta performance para os outros, eu quero, esse é a minha meta, ser alta performance para mim e para minha família primeiro, né? Todos os outros vêm como consequência. E as pessoas que estiverem comigo, que eu der conta de ajudar, né? E que se permitirem também, tá? Então, vocês que estão entrando em contato comigo no particular, às vezes eu fico um tempo sem responder ou sem entrar em contato, porque eu também tenho uma vida integral e sistêmica para resolver, né? Para manter, para empoderar e para melhorar. Mas assim, uma pessoa que entra em contato comigo, geralmente sempre que eu tenho condições, eu dou algum tipo de atenção sempre que eu consigo. Então, não veja como desprezo. Vai depender muito do quanto você também está disposta e querendo interagir comigo e com você mesmo. Porque esses dias entrou em contato comigo uma pessoa pedindo ajuda, falando que estava com depressão, mas só queria colocar a culpa nos outros. Eu dei a ferramenta, né, gratuita, para pelo menos fazer uma primeira avaliação do CIS Assessment, para a gente ter o primeiro perfil, mas nem preencheu o formulário. Se preencheu, não falou comigo, tá? Então, reclamar sem tomar uma ação para resolver, não resolve nenhuma. E é por isso que um dos meus lemas é: conhecimento parado não gera resultados. Conhecimento parado não gera resultados, ok? Eu sei que tem um monte de coisas envolvidas, mas antes eu ficava lá em cima. E aí, respondeu, fez isso, fez aquilo. Hoje, gente, eu vou cuidar de um número muito maior de pessoas. Então, se a pessoa também não fizer a parte dela, eu não dou conta, certo? É arriscado eu falar sobre esse tema? É arriscado. É arriscado a gente ouvir um monte de gente falar e alguma, de repente, às vezes até alguém perto de mim, talvez por querer se vingar, por ficar chateadinho, por não sei o quê. Porque tem um monte de coisa envolvida no suicídio, tá? Tem a autoestima que tá péssima, tem o desespero de não saber o que fazer, mas também tem vingança, tá? Muita gente se mata e tem um pouquinho de fundo de vingança, tá? Tem aquela coisa, que pena, o mundo vai ser melhor sem mim, e tem também aquela coisa, agora vocês vão ver como que é a vida sem mim, de querer também machucar o outro por causa da morte. Aconteceu isso com a minha mãe também, tá, gente? Infelizmente é assim. Então a gente não vai ver o suicídio como o super drama, tá? É dolorido, é horrível, mas a gente vai ver como um sintoma, tá? Uma consequência de uma série de coisas que foram acontecendo antes, de uma série de emoções, de comportamentos, de pensamentos que foram destruindo a pessoa e os resultados dela ao longo da vida. Vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir se cuidar? Não, você vai se cuidar aos pouquinhos. Mas você vai ver que quanto mais você se empenhar, vai doer, gente. Vai doer, mas você já tá sofrendo. Então, pelo menos sinta a dor da massagem, né? Da terapia. Sinta a dor do desenvolvimento. Sinta a dor do empoderamento, ok? Porque o seu cérebro vai querer com que você fique lá nos procederes antigos. Porque ele vai fugir da dor, entre aspas, entre a dor que eu desconheço e a dor que eu já conheço, eu me acomodo e fico com a dor que eu já conheço. É assim que seu cérebro pensa, né? E ele vai em busca do prazer, o que é mais fácil, mais rápido, porque ele também quer economizar energia, né? E mudar dá trabalho, tá? Muitas vezes eu fui para os cursos com dor no rim, com dor nas costas, né? Eu fiz o meu treinamento de coaching, de formação em coaching, eu não estava aguentando ficar em pé. Eu deitei no chão e fiquei lá, porque a dor era da cabeça aos pés. Porque eu estava conhecendo tanta coisa que eu sabia que eu precisava e precisava mudar, e eu fui com dor mesmo. Fui dirigindo assim, sabe? Sabendo que era uma autossabotagem, tranquilizando meu corpo. Falando, gente, vamos, porque é assim mesmo. Vamos, porque se tá doendo é porque eu tenho que aprender. É porque eu tenho coisa pra melhorar. Então vamos. Então eu fui, fiz a minha formação de coaching, assim, deitada. E os monitores me ajudavam a levantar. Tá bom? Eu não cheguei a desmaiar nem nada, mas assim, as dores que eu sentia no meu corpo eram enormes. Quando eu fui pro meu segundo ou terceiro segundo Now Experience, né? Eu já tinha feito um Now Experience, já deu um boom, né?
nossa, já mudou tudo na minha vida. Voltei a trabalhar, comecei a trabalhar no Jacques Janine, que era o lugar que eu queria, né, com o público que eu queria, foi maravilhoso. Depois de um ano eu tava passando por outros desafios. E aí, assim, aquela coisa, gasta, não gasta, ai, não posso, vou largar, porque cada treinamento que eu vou, eu deixo de ganhar dinheiro também, mas esse dinheiro, se eu não me tratar, esses problemas que eu tô passando aqui, né, de relacionamento na empresa, ou autorrelacionamento vão piorar. E aí eu fui com dor nas costas e aqui na altura dos rins. Medo. E fui dirigindo e chorando até chegar lá. Aí cheguei lá e consegui o ingresso, né? De última hora lá. E consegui entrar no Now Experience e foi super interessante e importante pra mim. Tá? No final até a minha família acabou curtindo o show final lá. E minhas filhas amaram também. No ano seguinte eu levei meu pai e meu irmão, tá? Então assim, você vai entrar nesse percurso do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do autoempoderamento, mas nem todo mundo que tá ao seu redor vai te seguir imediatamente. Ok? As mudanças muitas vezes elas vêm num boom e depois parece que dá uma regredida, vem num boom e parece que dá uma regredida, ou parece que é tudo muito, sabe, igual um story que eu tô falando assim, aquele cara aquela lesminha do Universidade de Monstros, né? Então parece que a gente tá fazendo um super esforço e quase não sai do lugar. Mas um pouquinho sai do lugar. E se você tem a ajuda certa, as pessoas certas, consegue uma caroninha, uma mãozinha das pessoas adequadas, fica mais rápido e mais fácil. Tem gente aqui ligando pra mim, especial. Então eu vou parar por aqui. Mas vamos ver o que eu consigo fazer durante esse mês de setembro, tá bom? Então, Aninha, entre em contato comigo e vê pra mim o que você... Hoje só me restabeleci depois pra ver o que você tem de matéria legal pra gente desenvolver durante esse mês. E Rociárcia também. Vamos conversar melhor no particular, tá bom? Pra ver o que a gente pode ajudar as pessoas durante esse mês de setembro. E depois, quem sabe, que a gente vai fazer. Vamos com fé, vamos orar bastante a Deus, né? Para que Deus nos encaminhe para as pessoas certas. Que seja de um em um, mas que haja salvação de vidas. Então, eu acredito muito. Obrigada, Rossi. Eu não sei se eu tô falando certo seu nome, tá, amor? Eu acredito muito na corrente do bem. Eu acredito que tem coisas que a gente não vê, mas que tem uma repercussão divina mesmo. Então eu tenho que acreditar que antes de eu me batizar, eu pedi para ser uma missionária de Deus, né? E uma missionária, ela vai nos lugares onde há mais necessidade. E eu achei que eu viajando ou servindo num outro país, talvez muito pobre, seria a minha missão. Mas eu entendi que as necessidades estavam muito mais próximas de mim do que eu imaginava. Começando pela minha própria família, que eu me empenho muito em ajudar, né? E pelos meus clientes, pelos meus amigos. Então, o fato de eu estar me expondo aqui como uma sobrevivente do suicídio, tá falando tão abertamente sobre isso, é aliviante para muitas pessoas, ok? Então, eu agradeço a você que participou aqui dessa live comigo de última hora, que interagiu comigo, e a você que talvez veja essas informações mais tarde, ok? Eu vou deixar salva no meu feed, porque isso aqui para mim é importante, e eu espero que a internet e a tecnologia me ajudem. Super beijo, amo vocês, ame-se também. Ame a Deus e ame a si mesmo, tá bom? Porque Deus quer que você se ame. Se você é imagem e semelhança dele, você tem muitas qualidades. Então vamos desenvolver isso aos pouquinhos ao longo desse mês, tá bom? Um super beijo e até a próxima.